Bom dia, 28 de agosto, segunda-feira, começamos mais uma semana cheia de percalços aí depois de tantos PMIs indicadores que fizeram algumas movimentações, declaração do Jerome Powell, que se precisar vai meter taxa de juros ou até mesmo aumentá-las, né? Então, se for necessário, o mercado reagiu, né? Eu até considero que reagiu pouco diante do que a gente vinha acompanhando dos últimos pronunciamentos, tá, ok? Pode ser, essa semana tem payroll, tá? Mas antes da gente fazer as nossas leituras diárias de gráfico do mercado de câmbio, peço para você dar uma curtida nesse vídeo, seguir o canal, deixar um comentário para ajudar o algoritmo a entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gostam de fazer análise de gráfico para fazer as suas operações melhor, tá ok? Olha só, euro tá aqui, né, próximo a essa regiãozinha aqui, ó, que vai dar de encontro. Olha que interessante, tá? Eu sempre falo nos vídeos o seguinte, ó, eu não gosto muito de fazer uma linha, tá? Uma linha. Eu faço uma região, tá? Se você já usou indicadores do tipo volume at price, né, aquelas que você consegue, eu uso muito isso pelo indicador da Nelogica, mas aquele indicador que mostra para você interesse de região de preço, nada mais é do que alguns suportes e resistências onde deixou um registro ali de operação, ou seja, quando o preço passa muitas vezes por essa região, né? Então aqui a gente tem esse suportezinho que está junto com a média de 50. Isso faz que ele tenha uma certa relevância, uma certa força. O que a gente precisa entender aqui? Se ele chegar nessa região, a pergunta vai ser se ele continua ali nesse suporte para voltar ou se ele vai perder o suporte, vai precisar de confirmação para nós. No semanal, ele está perdendo essa LTA nesse momento, né? Quando a gente traz essa leitura aqui para um gráfico menor, para um gráfico diário, a gente vê esse preço aí batendo na 200, tá? Então ele está ali batendo na 200. A gente enxerga essa confirmação do preço aqui, perdendo a LTA com confirmação no diário, já é possível ver ela, bem mais desenhada, bem mais nítida, né? Muito bacana. Tá aqui a média de 200, o preço tá brigando nela aqui agora, que aqui para nós, o que significa isso daqui? Ponto de interrogação. Por que é ponto de interrogação? Porque ele pode ficar parado ali e voltar para dentro do canal, ou ele pode ficar parado ali esperando a média 50 chegar, tá? Porque ela está longe das 50 nesse momento, e todas as vezes que o preço fica longe das 50 é um momento que eu tenho um certo cuidado de continuar a operação ou até mesmo, né, de entrada. A entrada de venda num ponto desse se torna um pouco arriscado, porque eu sempre parto do seguinte princípio: boas entradas, elas são feitas perto da média de 50. Boas entradas, elas sempre vão estar perto da média de 50. Entradas ruins, elas sempre estão longe da média de 50. Ou seja, quero entrar vendido aqui nessa situação. Caramba, hein? Olha a distância que está da 50 do diário, né? Então, quando você faz o conjunto de médias semanal, diário e em gráfico time frames menores, e isso tudo está em conjunto, você tem mais sucesso na operação, tá ok? Então, seguindo esse raciocínio, o preço do euro-dólar está aqui preso na média de 200 nesse momento, né? A média de 50 agora já deu aquela leve inclinada em direção ao rompimento do canal, que quer dizer o quê? Pode ser que nas próximas velas ela venha trazer esse efeito aqui, tá? Isso faz com que a gente entenda que o preço pode vir sim a buscar a média de 400, que é essa seta azul aqui. Todo dia quando eu gravo eu tento chegar um pouquinho para frente, né? Pra gente ir acompanhando ali o próximo alvo do preço, se caso ele vier abaixo, e caso for acima, ele vai buscar a 50. Vou até deixar uma outra setinha aqui, né? Ó, então seria esse efeito aqui, tá ok? Dando uma olhadinha no H1, onde que ficaria nossos gatilhos, né? Tá bem complicada a situação do euro para compra, porque temos todas as médias direcionais, a gente não tem nem aquele movimento onde que eu possa confirmar uma possível reversão. E qual que é a possível reversão? Por mais que eu veja aqui topos ascendentes, né? Um baita fundo duplo que deu aqui, muito bonito, tá?
Por mais que isso tudo tenha ocorrido, eu ainda tenho a minha 50 na posição muito direcional descendente. Então eu precisaria ver essa média ali um pouco mais inclinada, né? O que ela quer? Eu precisaria estar aqui mais nesse formato aqui para eu poder pensar na estratégia do tal comprar fundo, né? Quando eu falo assim, vamos ali fazer uma compra bem próxima nessa região de suporte, de acumulação, eu ainda prefiro entrar quando eu tenho uma média direcional na intenção que eu quero e principalmente quando é a 50. Quando não é esse efeito, eu fico preocupado porque eu posso tomar uma taca, né? Vamos falar assim, eu posso tomar literalmente uma taca desse movimento do preço, tá ok? Então vamos evitar as tacas. Olha só, vamos lá de japinha, o USDJPY, né? O japa nesse momento ali preso no segundo range. Deixa eu puxar aqui o semanal. Olha só o que está acontecendo com o japa nesse momento, tá? Sempre, para quem está vendo aqui a primeira vez, vou falar até um pouco mais rápido para quem já acompanha. Temos aqui o topo histórico, certo? Fez esse topo histórico aqui no 152. Deixei aquela linha amarela ali para a gente só marcar. E aí ele devolveu, tá certo? Olha o tanto que ele devolveu, né? Chegou a buscar aqui o 127. Depois disso, fez fundos ascendentes no semanal. Tentou o rompimento das 50, não conseguiu, mas se manteve nesse padrão de fundo ascendente aqui, tá? Então isso daqui é mais de 70% de probabilidade de rompimento da linha horizontal, assim o fez, beleza? Vou até deixar aqui marcadinho para a gente discutir ele aqui depois. Olha só para você ver que interessante essa região aqui. Quando isso ocorre, o preço faz um novo preço aqui no 145. E aí, o Ministério das Finanças falou que 145 era uma região que seria vigiada pelo governo e tal, aquela coisa. O preço cai e acaba voltando para o mesmo lugar. Só que quando ele volta para a mesma região, todo o mercado já estava aguardando uma reação do Ministério, uma intervenção no controle desse preço, desse pessimismo, né, do mercado japonês. O que ocorreu é que o Ministério fez a seguinte declaração de que não existe uma região. Eles não estão marcando um preço ali para tomar uma atitude. E aí o mercado vem consumindo essas regiões, né? Desde então o mercado está consumindo e ele também não está apertando o controle de inflação via taxa de juros, ele vem com juros ali um pouco frouxo, né? Juros pequenos, e ainda soltou dinheiro sem nenhuma declaração de que faria isso, soltou dinheiro para os bancos aumentarem o crédito no mercado. Isso fez com que o mercado azedasse e aí nessas últimas 5 semanas a gente só tem registrado alta, né? Alta nesse viés aqui que a gente está olhando, né? Porque na verdade lá para eles o mercado está em queda, né? O iene está aí a 146,560 praticado nesse momento, é muito alto. Para você ter noção, seria a mesma coisa de quando nós operamos o real a R$6, tá? Estava muito alto para nossa época. Legal? Então, seguindo essa analogia, vamos olhar o diário do Japa. E aí a gente tem, né, essa região mapeada. Tá vendo essas linhas pontilhadas aqui? A gente fez aqui 2 ranges, né? Então a gente criou esse primeiro andar aqui e esse segundo andar aqui também seria de grande interesse, de briga de defesa. Está acontecendo, está tendo muita briga. No momento os compradores estão vencendo isso daqui, estão levando o preço bem acima, né? O dólar está muito forte em relação ao iene, porém a gente segue acompanhando, porque até então não está confirmado o rompimento dessa região. Pode ir lá buscar o topo histórico novamente, tranquilamente, tá? A gente não tem nenhuma movimentação de preço aqui que considere o preço do iene como um movimento vendedor, tá? Ele só está longe da média. A única referência que nós temos nesse momento é isso, ó. A distância dele da média é absurda, né? Tá muito longe, muito esticado, e aí isso funciona igual aquele elástico de dinheiro, né? Quando você estica, ele tem um limite até arrebentar. No caso aqui está muito esticado o preço, tá? O que pode acontecer? Ele fazer um retorno na média de 50 é possível, mas aí precisa de vários fatores para isso acontecer. É muito contrato para fazer esse preço agora
melhorar a economia deles lá. E nós precisamos também levar em consideração a questão do gráfico de hora. Vamos um pouquinho H1 já logo, para a gente poder complementar isso daqui. Olha isso. Olha isso. Então, na média de 50, em todos os time frames, eu não tenho nenhum sinal de venda, mas a gente só tem aqui nitidamente uma resistência desse preço nessa região, né? Como se estivesse batendo literalmente ali no teto, não consegue superar. Fez aqui fundo duplo, o que você quiser desenhar aqui não vai fazer muito sentido nesse momento agora, tá? Pode ser um triângulo, o que você quiser fazer. A definição clara estão trocando, pode ser, né, dessa região, quando a gente traz para um gráfico maior, pode ser uma distribuição desse movimento tranquilamente, pode ser uma distribuição desse movimento todo aqui de alta, tranquilamente pode estar ocorrendo, né? Agora, pode ser uma reacumulação? Lógico também, tá? Não tem como a gente definir isso, tá? Então, são os padrões que a gente sabe, fundos ascendentes, topos ascendentes mantendo o padrão, mas ainda assim, quando olho em gráficos menores que eles antecedem, né, os movimentos maiores, ainda não consigo enxergar. Então a gente segue acompanhando. Pode ser que aqui esteja ocorrendo uma exaustão desse preço e isso faz com que possamos pensar numa possível correção. Até que isso aconteça, nada feito. Tá aí, pode estar esperando a média chegar, Power Breakout. Quando a 50 chegar aqui, ele explode, tá bom? O outro viés seria esse. Deixa eu só deixar marcado, porque o que é o Power Breakout é quando ele faz isso aqui, ó. E aí a hora que a 50 chegar, ele explode, tá? Esse seria uma possibilidade. Agora uma outra possibilidade seria somente ele voltar mesmo à média de 50 e quem sabe até corrigir passando para o range de baixo, né? No entanto, ele não superou esse range ainda, esses dois ranges que estão marcados com linhas pontilhadas, está aí preso, né? Desde que dia? Desde dia 20, ele entra aqui no dia... Ele entrou nessa região aqui dia 14 de agosto, tá? Então ele está preso entre esses dois ranges desde 14 de agosto. Então já tem metade do mês aí praticamente, tá? Vamos lá no GIBA, dar uma olhadinha. GBP. Olha aí o semanal do GIBA, né? Pontinho de interrogação. Furou, perdeu esse fundo até esse ponto de interrogação aqui, é de quando isso, antes de acontecer, tá? Ele está aqui deixando um dojizinho, começou desse jeito nessa semana, vamos ver como vai desenrolar. Nesse momento ele fez o que? Ele furou o canal, pronto. Ele tinha essa região aqui de suporte, quando a gente olha no diário vai ficar mais claro o que ele estava fazendo, olha isso, tá? Então aqui a gente teve uma confirmação do rompimento da 50 com o fundo de canal, porque ele trabalhou praticamente junto. Né? Essa 50 estava fazendo muito paralela a esse fundo do canal. A gente reconheceu que aqui tinha uma defesa e ele acabou furando e confirmando. Então nesse momento ele rompe esse suporte e está confirmado o rompimento dele. Como que eu sei que isso pode realmente buscar 200? Se ele perder essa mínima para buscar esse pedaço aqui embaixo, tá? Então se ele perde essa mínima aqui, ele continua na sua tendência. Vamos ver se isso vai rolar. Agora, no entanto, ele pode, né, como vários movimentos possíveis e frustrantes de rompimentos de lateralização, voltar para dentro desse rangezinho aí, tá bom? Para passar para dentro do canal agora está muito complicado, precisaria de fato assumir a parte superior, confirmar e continuar dentro dessa LTA, para buscar aquelas médias superiores no gráfico semanal de 200 e 400, tá aqui, ó. Né, para buscar essas médias aqui. Então, quando a gente vê isso no diário, a história está um pouco complicada para ele, né, poder voltar. Olhando no H1, ele também encontrou aqui um suporte, né, nessa região. Ele rompeu e todo o movimento dele foi muito bonito, né, foi muito técnico. Então, quando ele perdeu aqui agressivamente a LTA, ele veio aqui nesse fundo que já estava marcado, esse suporte que já estava desenhado, né?
voltou lá na média, ou seja, ele perde sem confirmar, mas ele volta lá para confirmar, o que a gente sempre fala, aqui era um baita de um gatilho, né? Aqui era um baita de um gatilho. E aí esse preço caiu bastante e aí segue agora ali meio lateral, né? Pode ser um power breakout nessa parte de baixo? Com certeza, pode ser. Mas para isso a gente precisa ver ele perder essa regiãozinha aqui agora, tá? Então se ele caso fizer o power breakout aqui, beleza, mas se caso ele se lateralizar por aí, ele pode devolver e frustrar aquele movimento que nós falamos no time frame diário, beleza? Vamos seguindo aqui nessa condição. Vamos lá agora o que? DXY, né? A gente precisa olhar o DXY, a gente sempre de olho nele aqui. Bom também, sempre dar uma olhadinha no fixo e tudo, a gente gosta de olhar várias coisas, mas aqui a gente dá uma funiladinha para não ficar tantos gráficos para acompanhar, né, para não pesar. Mas olha isso daqui, a gente tem algumas sequências de ombro, cabeça, ombro, mal feitinho, mas tá ali, né, dá para interpretar dessa forma. Apesar que eu sempre gosto de falar o seguinte, figuras gráficas nada mais é que a interpretação de defesa e ataque de preços de ambos os lados, tá? Então a gente pode seguir por uma leitura disso, porém são padrões porque ocorrem várias vezes. Mas o que está ocorrendo? Por exemplo, quando você vê uma vela desse tamanho aqui, né, do H1, deixa eu voltar aqui no semanal para a gente continuar o raciocínio. Mas é simplesmente porque o preço ocorre dessa forma e aí você acaba enxergando padrões, tá? Mas tente interpretar mais o preço, o que está acontecendo com ele, por que ele está subindo, por que ele está descendo, onde que está as brigas, o que os treasures têm a ver com isso, né? Por que está todo mundo de olho nisso? Por que o petróleo influencia? Entendeu? Isso vai te ajudar melhor na sua tomada de decisão, tá? Seguindo aqui no semanal do DXY, do índice do dólar, 50 direcional para baixo, essa região aqui foi muito defendida durante muito tempo, tá? Então a gente está falando dessas regiões aqui, ó, inclusive é o 61.8 do FIBO, a 50 agora está direcional e ele está ali próximo a essa média de 50, então o próximo alvo dele seria bater lá no 104,520 mais ou menos, para poder às vezes fazer uma correçãozinha e tal, ou ele está até chegando por ali, esperando essa média chegar, tá? A gente vai acompanhar. Quando eu olho isso daqui no diário, olha que interessante, ele está estacionado na média de 400. Então, duas coisas aqui ocorrem. Primeiro, ele está estacionado aqui, ó, tinha até deixado uma setinha aqui, ó, quando o próximo alvo seria isso. Essa seta maior aqui indicava esse rompimento de uma sequência de topos mais baixos, então ele estava quebrando esse padrão e estava acima da média de 200. Então eles conseguem ficar acima da média de 200, passa um tempo ali trocando contrato, depois busca 400. Nesse momento aí ele está estacionado em cima da média de 400, por isso que no semanal, por isso que no semanal a gente enxerga dessa forma, ele não chegou lá nas 50 ainda. Né? Ele está preso ali no diário na média de 400, tá ok? Então vamos ficar de olho porque ele pode até mesmo se perder essa média de 400 aqui agora e perder os 104 mil, ele pode voltar na média de 200, tá? Por quê? Está muito longe das 50, então eu sempre levo esse critério aqui em consideração. A distância do preço agora praticado na média de 50 é gigante, tá? E isso eu sempre elevo ali uma certa condição de expectativa de que esse preço talvez não continue tão ascendente dessa forma, por estar longe demais, tá ok? Então esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Outro ponto aqui seria no H1, né, que aí a gente vê aqui movimento ascendente, comprador não tem o que fazer, mas se caso ele vier a perder isso daqui, ó, essa região, é a mesma coisa que ele perder a média de 400 lá do diário, tá? Então ele estaria talvez trocando essa posição dele aí para buscar a 200. Depende dos fatores que vão ocorrer, notícias, enfim, a gente vai ter que analisar muito isso daí. Semana de payroll, tá ok? Poucas notícias até lá, mas é uma semana de payroll, então movimento
de mercado praticamente deve começar na sexta-feira, legal? Então é isso, pessoal. Vamos seguir nessa semana com muita cautela, porque principalmente por ter uma expectativa de baixa movimentação, porque o mercado pode estar aguardando o resultado do payroll na sexta, mas acaba ficando muito perigoso, né? Por quê? Porque pode ter grandes movimentos sem direção, sem contexto aonde que aquilo aí pode tirar a sua operação do mercado. Então, essa é o contexto, tá? Do que a gente está esperando para essa semana. Vamos ver, vamos acompanhar. Amanhã a gente está de volta aqui de novo. Abraço!